Sejam bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Eu sou o professor Nelson Fujita. Hoje iremos ver a nossa videoaula de número 28. Antes de mais nada, vamos relembrar os conceitos importantes que nós devemos extrair do enunciado das questões, ou seja, o que se quer e o que se tem. O que se quer, a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A mesma pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de matemática, de um exercício de matemática, para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. Ao extrairmos do enunciado o que é dado e o que é pedido, é mais fácil elaborar uma estratégia para resolvermos cada uma destas questões. Vamos à primeira de hoje. No ano de 2010, a questão 136, ela diz o seguinte: um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações conforme a figura seguinte. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para essa segunda situação é, e aí nós temos a questão, a alternativa A, um quadro, né, preenchido em 4, B, 2 quadros em 4, C, 2 quadros preenchidos em 5, alternativa D, 3 quadros preenchidos em 5 e alternativa E, 4 quadros preenchidos em 5. Vejam que é uma questão bastante simples de porcentagem ou razão e proporção. Vamos à resolução. O que se quer? Uma representação possível para a ocupação de 40% da lousa. O que se tem? Uma lousa dividida em 4 partes iguais, com 3 partes preenchidas, representando 75% do espaço da lousa. E o que mais se tem? Lousas divididas em 4 ou 5 partes iguais, para representar 40% do preenchimento que o exercício pede. Vamos então à resolução. 40% da lousa preenchida corresponde a 4 em 10 partes, ou simplificando, 2 em 5 partes. Portanto, a resposta que satisfaz essa questão, nesse caso, é a resposta C, 2 partes da lousa preenchidas em 5 delas, ou 2/5. Ok? Bem simples. Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 153 diz o seguinte: num dia de tempestade, a alteração da profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados são indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H, essa profundidade, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então, nós temos aqui um gráfico que mostra o registro da profundidade de um rio, leituras efetuadas às 13, 14, 15, 16 e 17 horas. Essa primeira medida aqui não foi anotada, ou seja, essa profundidade H não se sabia às 13 horas. Sabe-se apenas que cada um desses tracinhos aqui vão corresponder a 1 metro, conforme vamos ver em seguida. Foi informado de que entre 15 e 16 horas a profundidade do rio diminuiu em 10%. Entre 15 e 16 horas, entre esse ponto e esse, houve uma queda de 10% na profundidade. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? E aí são dadas 5 alternativas. Vamos à resolução. O que se quer? Qual a profundidade do rio em metros às 16 horas no local onde foram feitos os registros? O que se tem? Um gráfico ilustrando o registro de profundidades em metros das 13 às 17 horas.
No início da medição, a profundidade era h, às 13 horas. Sabe-se ainda que cada unidade de profundidade no gráfico corresponde a 1 metro, e entre 15 e 16 horas a profundidade diminuiu 10%. Então vamos à resolução. Entre 15 e 16 horas, como nós já comentamos na leitura do enunciado, registrou queda de 2 metros, porque se olharmos o gráfico, a linha aqui desceu 2 tracinhos, cada tracinho corresponde a 1 metro. Então, entre 15 e 16 horas, o gráfico registrou queda de 2 metros dessa medida. Isso corresponde a 10% da profundidade, como diz o enunciado. Foi informado entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Ora, então 10% da profundidade corresponde a 2 metros. 10% é 0,10, 10 sobre 100. 0,10. Se isso aqui é igual a 2 metros, passando 0,10 para o segundo membro da igualdade, ele está aqui multiplicando, vai para cá dividindo, fica 2 dividido por 0,1, que vai dar 20 metros, e a resposta correta é a alternativa B. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2009, a questão 159 diz o seguinte: um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, conclui-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. Então nós temos aqui uma figura ilustrando um copo cilíndrico de vidro. Aqui no interior dele as bolas, bolinhas de gude, vamos deixar assim mais simples para o entendimento, e uma régua para medir. À medida que vai se acrescentando essas bolinhas, o nível da água vai subindo, ok? Ou seja, o quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento utilizado. Para 5 bolas, o nível medido da água foi 6,35 metros. Para 10 bolas, 6,70 metros. Para 15 bolas, 7,05 metros. Pergunta-se qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água y em função do número de bolas x. E aí são dadas 5 equações para a gente verificar qual delas de fato representa esse fenômeno. Ok? Vamos lá. O que se quer? Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água y em função do número de bolas x? O que se tem? O nível da água y é função do número de bolas de vidro x, ou podemos, em linguagem matemática, dizer y é igual a f de x. O que mais temos? Coordenadas cartesianas de 3 pontos desse gráfico. Como assim, coordenadas cartesianas? Ora, se aqui nós temos uma relação dada de número de bolas x versus nível da água y, cada ponto desse aqui, de coordenadas x e ordenada y, cada ponto fazem parte da linha gráfica que será resultado dessa expressão. Tá certo? Se um ponto pertence a uma linha, seja ela reta, parábola, hipérbole, uma circunferência, enfim, qualquer que seja essa figura, se essa equação representa essa curva, cada ponto da curva estará presente nela e satisfará essa equação. Então diremos que o ponto A de coordenadas 5 e 6,35, x 5, y 6,35, assim como o ponto B de abscissa 10 e ordenada 6,70 centímetros, será o ponto B, e o ponto C, 15, x 15 e 7,05 a ordenada y. Então, esses 3 pontos, portanto, pertencem à curva, seja essa curva uma linha reta, uma parábola, uma circunferência, enfim, uma função. Vamos à resolução. Se nós olharmos aqui, nos dados aqui de x e de y, vamos ver que há uma constância entre as diferenças de 10 menos 5, que é 5, e de 15 menos 5, que também é 5. E nas ordenadas correspondentes, 6,70 menos 6,35, nós temos 0,35.
705 menos 670, também 0,35. Essa mesma relação. Então vamos lá. Então observa-se que ΔX, que é XB menos XA, que é a mesma coisa que XC menos XB, que é 5. Observa também que esses ΔY vão ser iguais, a diferença 0,35. Ora, então, essa relação ΔX sobre ΔY, a relação que vai aparecer aqui, é uma relação triangular. 5 dividido por 0,35, que é 14,28. Ora, logo, f de x é uma reta, tá certo? Se eu tenho uma proporção de uma base para uma altura ΔX, seria o segmento das abscissas, ΔY, a sua altura. Se existe essa proporcionalidade constante, isso aqui é uma linha reta. Os pontos que unem, a linha que une esses pontos é uma linha reta. Ora, então, se f de x de fato é uma reta, se esses pontos A, B e C são pontos da reta, então nós podemos traçar ou obter a equação de uma reta, por exemplo, considerando apenas dois desses pontos. Poderíamos considerar o coeficiente angular, o coeficiente linear, mas vamos considerar mais simplesmente a fórmula da equação de uma reta que passa por dois pontos. Ou podemos escolher A com B, A com C ou B com C. Ok? Então vamos lá. Vamos considerar então os pontos A e B pertencentes a essa reta. A equação da reta que passa por dois pontos ela é dada da seguinte forma: y menos a ordenada do ponto A, vamos chamar de ponto inicial, é igual a diferença entre as ordenadas dos pontos A e B, YB menos YA, dividido pela diferença entre as ordenadas desses mesmos pontos, seria XB menos XA, tá certo? O que seria isso aqui? Na realidade, o ΔY dividido pelo ΔX, que multiplica a expressão x menos a, já que o ponto A é o nosso ponto inicial considerado. Então, repetindo, a ordenada y menos y, da equação y menos a ordenada do ponto A, é igual a esse coeficiente aqui, ΔY sobre ΔX, dividido por x menos XA. Então, substituindo YA por 6,35, o ponto A tem essa ordenada y 6,35, então vai ficar y menos 6,35, dividido pela diferença entre os y, 6,70 menos 6,35, dividido pela diferença entre as abscissas dos dois pontos. Como nós já tínhamos visto, isso aqui vai dar 0,35 dividido por 5. Então vai ficar y menos 6,35 igual a 0,35 sobre 5, que é esse coeficiente angular, que multiplica x menos 5. Ok? Então, 0,35 sobre 5 vai dar 0,07. Ok? Então vai ficar 0,07x vezes 0,07 5 vezes 5 vai dar 0,35. Fazendo essa operação aqui, né, passando o 6 menos 35 para cá, fica mais 6,35 com menos 0,35 vai dar 6 exatamente. Portanto, a equação da reta que o exercício pede para achar é y é igual a 0,07x mais 6, que é exatamente onde se encontra a alternativa E. Ok? Então veja um exercício interessante que indiretamente pede para achar a equação de uma reta dados dois pontos. O que chama a atenção no enunciado desse exercício? Nós temos que observar se existe uma proporcionalidade entre as variações de x e as variações de y, porque isso assegura que de fato a equação é uma linha reta. Se não fosse, então será uma linha curva, possivelmente. Ok? Então vamos para a próxima. No ano de 2015, a questão 150 diz o seguinte: o polímero de PET, politereftalato de etileno, é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações, entre eles fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil,
sendo que no ano de 2010 o total de PET reciclado foi de 282 quilotons, quilotoneladas, ou 1.000 toneladas, porque da palavra grega, né? Quilo, o sufixo quilo significa 1.000. Então, no total de PET em 2010 reciclado foi de 282 quilotons. E aí está um gráfico de dois gráficos de setores circulares. O primeiro gráfico de setor circular mostra os usos finais do PET reciclado. Então está aqui têxteis, resinas, embalagem de alimentos, laminados de chapas, fibras, tubos e outros. E, dentre os têxteis, que é esse pedaço aqui, um segundo gráfico de setor mostra que uma parte, 27%, foi para cordas, cerdas, monofilamentos. Outra parte para tecidos e malhas, 30%, e outra parte não tecidos, 43%. Então vamos à pergunta. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quiloton é mais próxima de, e aí são dadas 5 alternativas. Vamos à resolução. O que se quer? Qual a quantidade de embalagens PET destinadas à produção de tecidos e malhas em quiloton? O que se tem? Gráfico de setores mostrando o destino do PET reciclado no Brasil em 2010, com um total de 282 quilotoneladas. Uso em têxteis, de acordo com o primeiro gráfico que vimos aqui, são 37,8%. No segundo gráfico de setor, uso em tecidos e malhas, 30% desse setor têxtil. Então vamos à resolução. Pelos gráficos, o setor têxtil recebeu 37,8% do total, esse setor têxtil. Ou seja, 0,378, porque 37,8%, se é por cento dividindo por 100, 37,8 dividido por 100, vamos encontrar 0,378. Vezes as 282 toneladas, vamos encontrar 106,6 quilotons. Desse total de 106 destinados ao setor têxtil, 30% foram convertidos em tecidos e malhas. Então, 30% é 0,3, vezes 106,6, que vai dar aproximadamente 32 quilotoneladas, ok? Portanto, a resposta correta é a resposta C, 32 quilotoneladas, ok? Interessante essa questão e é importante chamar a atenção. Se na interpretação desse texto o aluno não conseguiu entender que um tecido, uma malha, é algo que se enquadra dentro de um setor industrial chamado setor têxtil, fica difícil interpretar esse enunciado. Então é importante que a gente faça uma leitura cuidadosa, porque foram dados dois gráficos, um gráfico se referindo à produção total, né, demonstrando que um setor tinha 37,8%, e dentro desse setor uma outra porcentagem era específica para tecidos e malhas, né? Então, aí estava a pegadinha dessa questão. Mas ela não é difícil, desde que nós façamos uma interpretação correta, ok? Vamos para a próxima. Também do ano de 2015, a questão 141 diz o seguinte: atualmente existem diversas locadoras de veículos permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida, conforme o gráfico. Então, nós temos um gráfico aqui, o valor da diária no eixo das ordenadas, no eixo Y, e no eixo X das abscissas nós temos as distâncias percorridas em quilômetros. A linha que representa o preço P é uma linha reta, e a linha que representa o preço Q das locadoras é uma linha curva.
Essa linha curva intercepta em 2 pontos a linha reta, ok? Vamos ao que se quer. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P, para distâncias em quilômetros presentes em qual dos intervalos ou em quais intervalos. Então vamos lá. Vamos à resolução. O que se quer? Em que intervalos de distância percorrida o valor pago à locadora Q é menor ou igual ao pago à locadora P. Nós temos aí 2 gráficos. Então o que se tem? Um gráfico estabelecendo a relação entre valores pagos pela diária das locadoras P e Q em função da quilometragem percorrida. Veja que, como havia dito, a linha reta é o gráfico que corresponde aos preços da locadora P. E a linha curva aos preços da locadora Q. Ok? Então vamos à resolução. Pelo critério solicitado, o valor de Q tem que ser menor ou igual ao valor de P. Isso ocorre aonde? Nos trechos em que a curva Q sobrepuja, se mantém acima da linha reta P. Exatamente aqui, olha, nesse ponto de abscissa 20 ordenada a 80 até o ponto de abscissa 100 ordenada a 125 aproximadamente, tá certo? Nesses pontos aqui, ó, são os pontos que ela sobrepuja, ok? Então, o valor considerado, então, que está acima é entre os valores da diária de 80 até quase 130 aproximadamente, o valor da diária. Mas o que ele pede? Em que intervalo de distância? Olha aqui o que eu quero chamar a atenção. A pegadinha não é em que intervalo de preço, em que intervalo de distância. As distâncias estão aqui no eixo X. Em que distância ocorreu essa ultrapassagem da linha Q sobre a linha P? Na abscissa 20. E em que ponto isso retorna para baixo? Na abscissa 100. Olha aqui, 100, x igual a 100, ok? Então a resposta correta é entre 20 e 100, e não entre 80 e 130, como pode sugerir aqui o gráfico. Porque ele está perguntando em que intervalos de distância percorrida na abscissa x, portanto, então a resposta correta é a resposta A, de 20 a 100, ok? Muito interessante essa questão. Vamos para a próxima. No ano de 2015, também, a questão 138, ela diz o seguinte: após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$ 12 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação, a partir da 100ª até a 300ª ligação. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é. E aí são dados 5 gráficos. O primeiro gráfico, o gráfico A, uma linha reta começando do 0, indo até aqui 32 e depois ficando uma reta paralela. O gráfico B começa aqui num trecho horizontal de y igual a 12, ela sobe proporcionalmente numa outra reta e depois em 32 ela fica horizontal. O gráfico C, horizontal em 12, cresce até 32 e depois cresce novamente. O gráfico D começa em 12, vai numa linha reta. O gráfico E, uma linha reta começando do 0 e depois atingindo 33 ou 32, vai subir novamente. Vamos ver qual desses gráficos é o correto e por que isso acontece. Vamos lá. O que se quer?
o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas. O que se tem? Plano de operadora de telefonia celular em que é cobrado um valor fixo de R$ 12 para franquear até 100 ligações por mês. Acima disso, um custo adicional de 10 centavos por ligação até a tricentésima ligação, né? Até a ligação de número 300. Da ligação de número 301 até de número 500, um custo fixo de R$ 32. Vamos à resolução. O gráfico que melhor representa essa relação, será composto de 3 semirretas. Por que de 3 semirretas? Porque são 3 considerações que se coloca aqui. Primeira é, nesse intervalo de 0 a 100 ligações, uma reta paralela ao eixo X, distante de y igual a 12, porque se o valor é fixo de R$ 12, tá certo? Ela vai começar com um valor 12. Portanto, tudo que começar no zero, ou que não começar com 12 e for numa reta paralela, não satisfaz já de cara a primeira consideração da tarifa que foi considerada pela empresa. Então, no primeiro trecho, o valor tem que ser 12. Constante de 0 até 100 ligações. A partir da 100ª, como diz o enunciado aqui, tá certo? Ela passa a ser de 10 centavos a cada ligação feita. Então, ela vai subir a uma razão de 10 centavos a cada uma ligação, ou R$ 1 a cada 10, certo? Ou R$ 10 a cada 100 ligações. Logo, no segundo intervalo da 100ª à tricentésima ligação, uma reta inclinada variando linearmente. De quanto? De 12 que ele paga para essas primeiras 100 ligações, e mais o que? Entre 100 e 300 tem mais 200 vezes 0,10, o que dá 20. Né? 200 ligações a mais, vezes 10 centavos cada um, dá 20. Ora, 20 mais 12 vai dar 32. Então, se ele consumir de fato 300 ligações, se ele gastar 300 ligações, ele vai pagar as 12 fixas, que corresponde às 100 primeiras, e mais R$ 10 a cada 100 ligações. Ele fez mais 200 para chegar nos 300, portanto, mais R$ 20 e R$ 32. Então, o que acontece? Essa curva, essa linha reta, tem que começar em 12 e terminar em 32. Ok? Vamos ver agora o que diz a terceira. A terceira, no intervalo de 301 até 500, é uma paralela ao eixo X. Por quê? Porque tem novamente um custo fixo de R$ 32. Portanto, a resposta correta é a resposta B, a que estamos vendo aqui ao analisar essa questão. Ok? Vamos lá para a próxima. No ano de 2017, a questão 177 diz o seguinte: quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo em que uma pessoa acessa 5 sites visitados. Em um computador, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso de sexta-feira para sábado, nos 5 sites mais acessados. A seguir, temos os dados do mini aplicativo para esses dias. No gráfico de setor à esquerda, o tempo de acesso na sexta-feira em minutos. E no sábado, no segundo gráfico, também em minutos. E aí, sites XYZW e U, nesse gráfico de setor, mostrando quantas vezes foi visitado esse site. Vamos à pergunta aqui. Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso da sexta-feira para o sábado foi em qual site? X, Y, Z, W ou U? Vamos à resolução. O que se quer? Qual site apresenta a maior taxa de aumento no tempo de acesso de sexta para sábado? O que se tem? 2 gráficos de setores mostrando o tempo de acesso em 5 sites, X, Y, Z, W e U. Tem-se o que? Na sexta-feira, o site X teve 12, o Y 30, o Z 10 visitas, o W 38 visitas e o U 40 visitas na sexta. No sábado, o site X teve 21 visitas, o Y 51, o Z 11, o W 57 e o U 56.
Então vamos à resolução. Cálculo das variações entre sábado e sexta. Como é que eu vou calcular a variação entre sábado e sexta? Pego o número de visitações do sábado e divido pelo número de visitas feitas nesse site na sexta. Essa proporção, essa relação entre um e outro vai me dar uma fração, uma proporção que eu posso exprimir em porcentagem, por exemplo. Então vamos lá. Se eu pegar então as visitas no site X no sábado, que foram 21, e dividir pelas visitas feitas nesse sábado no site X, que foram 12, 21 dividido por 12 vai dar 7 sobre 4, se eu fizer essa proporção. Dividindo por 3, 21 dá 7, dividindo por 12, 12 por 3 vai dar 4. Então, 21 dozeavos é a mesma coisa que 7 quartos. Se eu dividir 7 por 4, eu vou encontrar 1,75. O que significa 1,75? Significa 100% que eu tinha antes, mais 0,75, ou seja, mais 75 sobre 100, ou 75%. Ok? Então, quando eu faço essa divisão do número de visitas de um site, de um dia do site, pelo outro dia nesse mesmo site, vou encontrar um percentual de aumento, nesse caso, de 75%. Faço esse mesmo cálculo para o site Y, 51 dividido por 30, que vai dar 17 sobre 10, que vai dar 1,7. Dividindo 51 por 3, vai dar 17. Né? Então, vai dar 1,7, ou seja, mais 70%. No site Z foram 11 visitas no sábado e 10 na sexta. 11 dividido por 10 dá 1,1. O que é 1,1? É 100%, que é 1 mais 0,1, que é 10%. No site W, 57 dividido por 38 vai dar 1,5, que significa mais 50%. No site U, 56 por 40, que vai dar 1,40, ou seja, mais 40%. Então, tivemos no site X 75% de acréscimo, no Y 70% de acréscimo, no Z 10%, no W 50% e no U 40%. Portanto, o que apresenta maior taxa de aumento foi exatamente o site X. E a resposta correta, então, é a resposta A, site X, ok? Também no ano de 2017, a questão 178 diz o seguinte: o resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi apresentado por meio do gráfico 1. Então, nós temos um gráfico 1 e temos aqui eleitores em porcentagem 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70% foi o que o candidato 1 obteve. O candidato B obteve 10, 20, 30. Então, 70 e 30. É o que esse gráfico 1 está mostrando. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra a figura do gráfico 2. No gráfico 2, né, deve ser algum eleitor do candidato B, né, que não satisfeito com essa grande diferença de 70 contra 30, resolveu cortar uma parte desse gráfico. Vejam bem, no gráfico 2, o gráfico não começa com 0, começa no 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Né? Aliás, perdão, esse cara deve ser um eleitor do A, né, para demonstrar que o candidato dele estava massacrando o outro. Né? Enquanto que o B só subiu aqui um tracinho, né, para indicar 30%. Então fica óbvio que aqui está sendo manipulado, uma fake news embutida nesse gráfico, como se o candidato A estivesse de fato massacrando mais do que devia. Então vamos lá. Apesar dos valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2, impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões da altura e da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é. Então ele quer saber a diferença entre as razões, as proporções da altura entre B e A nesses gráficos 1 e 2. Então vamos à resolução. O que se quer? Qual a diferença entre as razões de altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2? O que se tem? Um gráfico 1 de colunas representando a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos, A 70% e B 30%. Gráfico 2 com colunas desproporcionais aos dados informados
onde temos a altura da coluna A é 70 menos 20. Portanto, olhando o gráfico 2, é 70 menos 20, portanto, 50. E a altura da coluna B, 30 menos 20, que vai dar 10. Vamos à resolução. No gráfico 1, a representação em colunas estabelece a proporção. B está para A, que é 30 por 70. 30 por 70, o que vai dar 0,428. No gráfico 2, essa mesma representação em colunas estabelece a proporção. B para A de 10 para 50, ou 1 para 5, que é 0,2. Então vejam que as proporções são diferentes. Qual é a diferença entre essas relações? É 3/7 menos 1/5, ou 0,428 sobre 0,2. Então vamos fazer isso primeiramente sob forma de fração. 3/7 menos 1/5, o mínimo múltiplo comum aqui é 7 vezes 5, que vai dar 35. 35 dividido por 7 dá 5, vezes 3 dá 15. 15 menos 35 por 5 dá 7. Né? Então 15 menos 7 vai dar 8 35avos. Vamos ver se existe alguma alternativa colocada sob forma de fração aqui. Exatamente a alternativa E, 8 35avos, que é a diferença pedida, e de fato a resposta correta é a resposta E. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2012, a questão 151 diz o seguinte: um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento X no comprimento e Y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é 5 menos x vezes 3 menos y. Nestas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por, e aí são dadas 5 expressões algébricas e nós temos que identificar dentre elas qual a que representa o fenômeno aí descrito. O que se quer? A expressão algébrica da área perdida do forro após a primeira lavagem. O que se tem? Expressão algébrica da área do forro após lavado. Né? O forro tinha 15 unidades quadradas. Né? Se fosse metro, seria 15 metros quadrados. Se fosse centímetro, 15 centímetros quadrados, que é o produto de um retângulo. E o que foi lavado? Ela encolheu x na dimensão 5 e encolheu y na dimensão 3. Não é? Correto? Então, o que foi encolhido foi um novo retângulo, né, de 5 menos x, 3 menos y. O que dá, fazendo a multiplicação desse binômio aqui, vai dar 5 vezes 3, 15, 5 vezes menos y, menos 5y, menos x vezes 3, menos 3x, menos x vezes menos y, mais xy, ok? Então, quando nós fazemos um produto de um binômio, como está aqui, dessa expressão binomial, eu pego o primeiro, multiplico pelo primeiro, né? Depois o primeiro pelo segundo, depois o segundo pelo primeiro e depois o segundo pelo segundo, tá certo? Então, 5 vezes 3, 15, 5 vezes menos y, menos 5y, menos x vezes 3, menos 3x, menos x vezes menos y, menos com menos, mais xy. E ainda que a área do forro original era 15. Vamos lá. Então, vamos à resolução. A expressão da área perdida é igual à área original menos a área encolhida. A área perdida, essa área perdida, que seria esse L aqui, seria a área total, que é 15, menos essa área perdida, que é dada por essa expressão. Então, a expressão desse L, que foi de fato perdida, encolhida, né, que desapareceu na lavagem, vai ser igual a 15, que é o total, menos essa expressão aqui, menos 15 menos 5y menos 3x mais xy. Fazendo essa operação, nós temos aqui mais 15 com menos 15, desapareceu. Menos com menos 5y vai dar mais 5y. Menos com menos 3x, mais 3x. Menos vezes xy dá menos xy, e a resposta correta é a resposta E. Mais 5y mais 3x menos xy. Ok? Vamos lá. No ano de 2019, a questão 163, ela diz o seguinte: uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade.
O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Assim, a faixa 1, para consumo de até 6 metros cúbicos, um valor fixo de R$ 12,00. Faixa 2, para um consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, a tarefa de R$ 3,00 por metro cúbico adicional que exceder a 6 metros cúbicos. Ou seja, a tarifa 2, ela embute a tarifa 1, e o que ultrapassar de 6 até 10, tem outro método de cálculo, que é acrescentando R$ 3,00 por metro cúbico que ultrapassar esse valor. Porém, até 10 metros cúbicos. Já a faixa 3 é para consumo superior a 10 metros cúbicos. É uma tarifa constante de R$ 6,00 por metro cúbico que exceder a 10 metros cúbicos. E aos valores anteriores a esse consumo, obedece às faixas 1 e 2. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico é o gráfico A, o B, o C, o D ou o E. Então vamos à resolução. O que se quer? O gráfico que melhor descreve o valor de P em real a ser pago por mês em função do volume de água consumido em metros cúbicos. O que se tem? Expressão da tarifa em função do consumo. Faixa 1, R$ 12,00 até 6 metros cúbicos. Faixa 2, R$ 12,00 até 6 metros cúbicos, mais R$ 3,00 por cada metro cúbico entre o consumo de 6,1 a 10 metros cúbicos. A faixa 3, de R$ 12,00 até 6 metros cúbicos, mais R$ 3,00 por metro cúbico consumido até 10 metros cúbicos, e o que exceder aos 10 metros cúbicos, R$ 6,00. Vamos à resolução. Pelo que está descrito no enunciado, a faixa 1 é uma reta paralela a V com altura constante igual a 12, certo? Então o gráfico tem que começar nessa faixa inicial de consumo até 6 metros cúbicos, uma reta e igual a 12. Então nós já temos aqui ou o gráfico A ou o gráfico D satisfazendo essa relação. Vamos ver nos gráficos anteriores. Todos eles satisfazem, exceto esse daqui, o gráfico E, porque aqui entre 0 e 6, cada tracinho corresponde nós temos aqui a 2, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, cada tracinho desse corresponde a 2. Então, entre 0 e 6, essa linha tinha que ser paralela e constante. Então, por essa primeira, a alternativa E é descartada. Vamos de novo, continuando a análise. Continuando a análise. A faixa 2 é uma reta inclinada a V, com valores crescentes de 12 a 24, correto? Por que valores crescentes? Porque já vinha aquela faixa constante de consumo equivalente a R$12,00, né, até 6 metros cúbicos. Depois, de 6 até 10 metros cúbicos, o que acontece? Eu tenho que acrescentar um valor fixo de R$3,00 por metro cúbico. R$3,00 por metro cúbico. Então, entre 6 a 10 temos mais 4 metros cúbicos consumidos. 4 vezes 3, 12. Então a tarifa vai variar de 12 até 24, nesse intervalo, de 12 até 24. O que é? São 10 metros cúbicos, seriam 12 fixos, mais os 4 metros cúbicos excedentes, vezes os R$3,00 por metro cúbico, vai dar 12 mais 12, 24. Ficou claro? E já na faixa 3 é uma reta inclinada a V. Por que inclinada a V? Porque agora ela volta a ser crescente, ou seja, acima de 10 ela tem que acrescentar R$6,00 por metro cúbico. Então, por exemplo, no caso dos 15 metros cúbicos, eu tenho que pagar o que já gastei pelos 10, que é 24, mais os 5 cúbicos adicionais, mais 5, vezes R$6,00 cada metro cúbico, que vai dar 54. Então, o gráfico tem que ser paralelo de 0 ao consumo de 0 a 6, indo o gráfico constante de R$12,00, depois no consumo de 6 a 10, ele é crescente, vai até 24, e depois se estaciona, depois desse ponto de 24, ele sobe mais uma vez e vai até
54. Portanto, a resposta aqui satisfaz exatamente essa que nós estamos olhando aqui. Ó. Resposta A. De 0 a 6, ele é constante, vale 12. De 6 até 10, lembrando que cada tracinho desse são 2, né? Ó, 2, 4, 6, 8, 10 metros cúbicos, ele é crescente. Vai até 24, está vendo? 24 entre 2 e 3 aqui, 24. E depois sobe até atingir em 15 metros cúbicos o valor de 54, são 5 tracinhos desses, 1, 2, 3, 4, 5, mais um pedacinho aqui. Tá claro? Então, de fato, é a alternativa A para essa questão que caiu no ano de 2019. Com isso, nós encerramos, então, mais uma videoaula. São 10 questões importantes, rememorando questões de interpretação de gráfico, de razão-proporção, de porcentagem, equação da reta. Isso é importante, que sempre cai uma equação, ou função, ou equação, que você tem que encontrar a expressão algébrica dessa reta, não é? Lembrando a todos que não se esqueçam de se inscrever no canal, porque isso vai permitir que muitas outras pessoas possam ter acesso a esse vídeo, já que o YouTube sempre acaba promovendo aqueles canais de maior audiência. Ok? Agradeço a todos, até uma próxima.